Jesus. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria, e nós cremos nessa palavra, Senhor. Cremos na Tua presença nesse lugar, invocamos o Teu santo nome nessa noite, Senhor. Invocamos o nome de Jesus, que está acima de todo e qualquer outro nome. Em nome de Jesus, que as nossas mentes, Senhor, não fiquem vagando nessa noite, mas que nós possamos ter toda a nossa atenção atraída para a Tua palavra e para quem o Senhor é e para aquilo que o Senhor quer fazer dentro do interior de cada uma aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Obrigada. Pode se sentar. Aquelas que não me conhecem, eu sou Caroline, filha da Vanilda, do Ricardo, esposa do Fabiano, do pastor Fabiano. E eu estou muito feliz porque eu vi alguns rostos diferentes, mas eu estou muito feliz também por ver os mesmos rostos também, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada, assim, para o lado, para trás. Tá de batom? A vizinha? Tá mais bonita? Faz um elogio para a vizinha. Diz, olha como tu tá bonita. Uma vez eu ouvi falar que mulher se arruma para mulher, né? E eu não sei se eu recebi um elogio, uma crítica quando estava saindo de casa. Mas meu esposo olhou para mim e falou assim... E eu falei assim, hoje é para as mulheres, né? Porque mulher se arruma para mulher também, né? Irmãs, hoje nós vamos falar sobre como lidar com os conflitos internos. E eu ouvi falar uma vez que toda pessoa, ela fala sobre algo que ela já viveu, que ela vive ou algo que ela quer viver. Eu gostaria de dizer para você que veio para aprender a lidar com seus conflitos internos, que nós aprenderemos juntas. Porque eu também não sei lidar com todos os meus conflitos internos. Mas, assim como eu tenho os meus conflitos, eu acho que toda mulher tem. Quem aqui já teve um piti nervoso? Quem nunca teve, né? Eu não sei se ela está aí hoje, mas uma noiva aqui da igreja está próxima do casamento e ela me disse que não está nem dormindo por causa do casamento. E eu lembrei que no dia do meu casamento, na hora de entrar, tem umas que choram, né? Eu comecei a rir, mas ri muito. A Preta, minha irmã, estava junto, a Sabrina. Estava, né, Preta? Não estava. Não estava. Mas eu lembro assim que a minha barriga doía. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou entrar para casar rindo desse jeito? Imagina, de noiva, de salto. Que cena, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui me conter. Amém? Antes de nós continuarmos, eu queria que tu fechasses os teus olhos e repetisse essa oração junto comigo. Diz assim, Espírito Santo, me ajuda a absorver tudo que Deus tem para mim nessa noite. Mantenha a minha mente atenta à tua palavra. Eu repreendo qualquer tipo de distração para roubar a palavra de mim. Em nome de Jesus, a minha mente é para ouvir o nome de Jesus e a palavra de Jesus. Amém? Amém. Gente, acho que todo mundo sabe, né? Eu e minha esposa, a gente está, depois de quase 7 anos de casado, tentando ter um filho. Diferente da minha mãe, que tem 6, meu esposo ele falou assim, tu é filha da Vanilda. Quando a gente começar a tentar ter filho, vai ser muito rápido. E não está sendo tão rápido assim, né? Como eu sou filha da Vanilda, mas eu sou a Vanilda, né? Já faz alguns meses que a gente está tentando. E eu comecei a orar sobre isso, né? Orar sobre o filho também, já pedindo algumas características assim para Deus, né? Senhor, que seja uma criança calma, que seja uma criança tranquila, que eu possa dormir à noite. Essas coisas que as mães que são mães apavoram quem não é. Tua vida vai acabar depois que tu tiver filho. Tu nunca mais vai dormir. Não é isso? O que mais que elas falam, Laila? A Laila está esperando. Sono. Aproveita, dorme, depois acabou, tu nunca mais vai ser a mesma. Né? Umas coisas assim, bem assim,
que incentiva a gente, assim, que não tem, dá uma vontade de ter filho, né? Mas eu estava orando, né? E antes de uma pessoa, normalmente, dentro de uma família, quando se sonha em ter um filho, a gente gera ele aqui primeiro, né? Antes de gerar aqui. Então a gente começa a sonhar com aquela criança, começa a se preparar. No meu caso, eu vi que eu precisava emagrecer, que eu estava com sobrepeso. Aí já comecei a emagrecer, ainda falta um pouco. Aí eu fui na médica, ela me falou assim: tu precisa começar a tomar ácido fólico. Daí eu comecei a tomar o ácido fólico. Daí uma outra pessoa lá falou que tinha que comprar um remédio tal. Esse eu não comprei, para poder ser mais rápido, não sei o quê. Um monte de coisa assim, mas está nas mãos do Senhor, né? Mas enfim, o que eu queria falar para vocês é a preparação que precisa ter, né? E essa preparação, esse cuidado com o corpo da mãe, se tem por causa do filho. Às vezes a gente não tem amor próprio suficiente para cuidar do nosso corpo e da nossa saúde como convém para nós. Mas quando tem um novo ser, aquela pessoa, aquela mãe, ela muda totalmente os hábitos, né? Quantas eu conheço que antes tinham um tipo de alimentação e depois que engravidaram mudou totalmente, tirou a fritura, tirou gordura, tudo aquilo que faz mal, foi tirando tudo. Por quê? Porque não está pensando mais só em si, mas está pensando naquele bebê. E Jesus mesmo falou, né, que era para amar uns aos outros, assim como Ele nos ama, que nós deveríamos nos preocupar mais uns com os outros do que conosco mesmo, né? Então, nesse sentido, eu comecei a buscar em Deus, comecei a sonhar, comecei a imaginar como é que era, comecei a orar e perguntar para Deus, né? E enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me trouxe um entendimento que eu nunca tinha tido antes. E eu queria compartilhar com vocês, já que o assunto é lidando com os conflitos internos. Eu descobri que assim como uma mãe e um pai geram um filho biológico, espiritualmente nós podemos gerar também. E também começa na mente. E nós também participamos da formação da alma ou da reconstrução da alma daquele novo ser. Quantas mães aqui já ouviram? Ah, a minha gestação foi muito conturbada. O meu filho nasceu super agitado. Quem já ouviu isso? Né, a gravidez foi muito difícil. Ou então a mãe chorava muito na gravidez. Muito, muito. Qualquer coisa ela chorava. A criança nasce muito chorona. Eu vi isso. A minha mãe, quando estava grávida do André, chorava por causa de qualquer coisa. E eu lembro que eu e a minha irmã mais velha, a gente ficava assim, apavorada, porque, tipo assim, sei lá, era muito estranho. Caiu no chão! E daí ela fazia assim, por que vocês não me ajudam? E fazia uma vítima, assim, meu Deus do céu, parecia assim que o mundo tinha acabado. Ela fazia assim um esparro por causa daquilo. Obrigada, Bianca. E aí o André, ainda bem que ele não está aqui hoje, ele era muito chorão quando ele era pequeno. Ele chorava por causa de tudo também. Então, de certa forma, o filho foi a reprodução daquilo que a mãe era, né? A minha mãe não é assim, gente. Ela é bem dura no golpe, assim, né? O pai é mais chorão que ela até. Mas durante a gestação ela ficou assim, né? E aí eu lembro disso, assim, que o André acabou sendo uma criança, quando pequeno, assim, muito chorão. Qualquer coisa era motivo para ele chorar. E então, durante a gestação, a mãe vai participando da formação da alma daquela criança, que é onde ficam os sentimentos, as emoções. E é muito difícil, por exemplo, de uma mãe ansiosa gerar um filho mega tranquilo. Geralmente, mães ansiosas geram filhos ansiosos. Tem umas que estão fazendo assim, ó, se rindo, né? Ou então, ao contrário, também funciona. Se a mãe é muito calma, geralmente o filho nasce muito calmo. Então, se você quer saber como é a mãe da criança, observe ela. E a Ruth, que está lá atrás, ela sabe muito bem disso, porque ela lida com as crianças no Ministério Infantil, e ela vê muito as crianças, então, às vezes, não precisa nem conhecer o pai, né, Ruth, e a mãe, mas já dá para ter uma ideia de o que é os pais, assim, pelo jeito que a criança se comporta. Então, quando nós geramos alguém espiritualmente, não é muito diferente. Nós geramos essa pessoa na nossa mente, nós sonhamos com a salvação daquela pessoa, com a transformação da vida daquela pessoa, e somente no corpo que a gente não participa, porque uma mãe participa na formação do corpo. Quem cria é Deus, dentro do ventre da mãe, mas a mãe,
empresta a barriga, né? Para poder aquela criança ser gerada. E quando alguém se converte a Jesus, então, nós não participamos da formação do corpo, nós ajudamos na preservação do corpo, né? Que a gente ensina a pessoa, às vezes ela se converteu e tinha um estilo de vida que não cuidava da saúde, daí o discipulador, com todo amor e carinho, vai poder chegar e ajudar aquela pessoa, né? Fulano, quem sabe, vamos cuidar mais da saúde, né? Vamos ter uma alimentação mais saudável. Eu já vi muitos casos acontecendo aqui na igreja que o discipulador ajudou nesse lado, né? Inclusive, o pastor Norton sempre dizia para Fabiano, baixa o peso, Fabiano, cuidando da saúde dele, né? E então o espírito é a parte que está morta, e quando nós aceitamos a Jesus, ele é posto dentro de nós, é vivificado dentro de nós. Então, o paralelo, né, da formação de uma criança fisicamente e de uma criança ou de um adulto espiritualmente é muito parecido, né? E, portanto, a parte mais difícil quando alguém se converte a Cristo, qual é, irmãs? É muito simples, na verdade, eu chegar para a Bianca e dizer: Bianca, precisa cuidar da tua saúde. Ou então, Bianca, na igreja, não fica bem tu vir de mini saia, por exemplo. Né? Em nenhum lugar fica bem tu usar mini saia, né? Fica assim, fica tal, né? Enfim, isso é muito fácil. Agora, a parte mais difícil é quando a gente tem que ajudar na reconstrução da alma dessa pessoa. Que é onde que ficam todos os conflitos, todas as brigas, as guerras que estão dentro de nós. E aí nós voltamos ao começo. Né? Quem já passou por conflitos na sua alma? Quem já teve dificuldade para dormir? Levanta a mão assim. Se ficar com vergonha, não precisa levantar, mas tipo assim, né? Bem difícil alguém não ter. Quem já sofreu de ansiedade? Tá, os que não levantaram, levanta aí, gente. Vamos lá, todo mundo já sofreu de ansiedade. Quem nunca sofreu de ansiedade, né? Quem nunca teve assim, aquela, ai, meu Deus, já era para estar pronto, porque o meu marido ainda não arrumou o guarda-roupa que caiu a porta, ou então o meu marido ainda não fez aquele serviço, não arrumou aquela tomada que está estragada, já era para ter feito. E aí tem umas que vão lá e fazem, né? Aquela ansiedade para resolver logo. Quem nunca sofreu de estresse, insegurança, frustrações, ira? A gente usa falar da TPM, né, irmãs? Mas às vezes o problema não é só a TPM, mas aquela raiva, assim. Quem nunca acordou assim, com o pé esquerdo, né? Que nem tem um ditado, né? Tipo, aquele dia tu já acorda assim, azeda. Já acordei azedona hoje, né? Não conversa comigo que hoje não estou no meu dia. Dificilmente alguma de nós não tenha passado por pelo menos uma dessas situações, nervosismo ou então a depressão, né? Que é a doença do século. Quanta gente com depressão, quanta gente não consegue sair da cama e acorda e tem tudo. Todo mundo olha para a pessoa e diz: mas como, fulana, tu tem tudo? Tu tem uma família que te ama, tu tem uma casa e tu não consegue sair da cama, mas como é isso, né? São os conflitos na nossa alma. Porque a nossa alma, ela está destruída, muitas vezes, por causa de vários fatores da nossa criação, da nossa história. A nossa vida é marcada. É como se você pegasse uma tábua de madeira aqui e pegasse e colocasse pregos e furasse toda ela. E daí, quando você aceita Jesus, você vai tirando aqueles pregos, porque eles machucam, vai tirando. Pode não ter mais nenhum, mas a marca fica. Nunca mais essa tábua vai voltar a ser como ela era. Aquela marca fica. E cada uma de nós tem uma história. Cada uma de nós tem uma marca. Cada uma de nós passou por uma situação diferente na infância, na adolescência, ou está passando agora, ou está sendo marcada agora, está doendo agora, de repente. Algo está te incomodando no teu interior por algo que tu está vivendo, né? E eu queria dizer para você que Jesus, ele pode desfazer toda dor, ele não pode e não vai tirar as marcas de você, mas ele pode desfazer a dor e te dar uma mente equilibrada para saber lidar com os seus conflitos, porque eles sempre existirão. E o que acontece por fora, eu queria que vocês colocassem os slides ali, até estava me esquecendo. O fato é que tudo começa, na verdade, dentro de nós, né? Pode passar o próximo slide. E o seu comportamento externo é apenas o resultado da sua vida interior.
Eu só reproduzo aquilo que tem dentro de mim. Mas como essa pessoa é tão amarga, tão estúpida? Ou do nada ela sai assim brigando? É resultado do que existe dentro dessa pessoa. Ela tem uma história, ela tem uma marca. Talvez pequenos pensamentos, pensamentos inoportunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos, teorias. Quantas coisas passam na nossa mente, né? E eu digo assim que diariamente a gente é metralhada com muitos pensamentos maus, pensamentos bons também, mas muitos pensamentos que não deveriam passar pela nossa mente. Ou então, se eles passassem, nós deveríamos conseguir tirar eles e evitar de pensar neles. É uma guerra que existe dentro de nós. Todos os dias, quando você acorda, para aquelas que dormem, né? E abre os seus olhos, começa uma nova guerra. Ou melhor, a guerra continua, começa uma nova batalha, um novo confronto. Abriu o olho. Sabe quando você acorda assim que tem aquela lista enorme de coisas para fazer? E já começa aquele monte de pensamento. E às vezes já vem aquele pensamento assim, você não vai dar conta. Ou de repente tem aquele problema que tu esqueceu à noite porque tu dormiu, foi uma trégua que tu teve na tua mente. E aí de manhã tu acorda e aquilo volta tudo de novo. E nós precisamos nos posicionar, irmãs, porque isso nunca vai acabar. Essa guerra na nossa mente, ela nunca vai acabar. Jesus não vai fazer essa guerra cessar, mas ele vai nos ensinar a lidar. Por isso o tema dessa noite, como lidar com os nossos conflitos internos. Porque ele não vai simplesmente pegar, se ele quisesse, ele poderia fazer isso, simplesmente tirar todos aqueles pensamentos que roubam a nossa paz e colocar em nós uma vida assim plena. Isso vai acontecer um dia, na eternidade. Aqui nessa terra, nós vamos precisar lutar para ter essa paz interior. A palavra de Deus fala, pode passar para o próximo slide. Sugere, né? Olha o que a Bíblia sugere, Filipenses 4:8. Concentrem o pensamento no que é verdadeiro, nobre, puro, amável ou admirável, em alguma virtude ou em algo digno de louvor. Então, você pode escolher, todos os dias, concentrar em algo que seja bom. Se a palavra de Deus, se Deus não soubesse que nós temos essa tendência a pensar em coisas más, ele nunca teria deixado essa palavra. Concentrem, pensem no que é puro, bom, verdadeiro, amável, admirável, em algo que seja digno de louvor. Então, tira aquilo que atrapalha e pense naquilo que é bom. E o apóstolo Paulo também, pode passar para o próximo slide, falou em Romanos 7,15, não entendo o meu comportamento, não desejo fazer o que faço. Em vez disso, faço o que eu odeio. Então, não é de hoje essa guerra que existe dentro de nós. Esse livro foi escrito há muitos anos atrás. E este homem, o apóstolo Paulo, ele disse, eu não me entendo. Gente, esse homem ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Ele foi muito usado por Deus e ele tinha essa guerra interior. Por que eu quero ir para um lado e eu vou para o outro? Quem já passou por isso? Querer fazer uma coisa, saber que eu sei que é certo fazer isso, mas quando eu vejo, eu estou fazendo outra coisa. Porque existe essa guerra. E negar isso é mentir para si próprio. Existe algo espiritual, existe algo no mundo espiritual que se choca com o nosso mundo emocional. E por isso a gente sofre tanto, porque nós estamos numa batalha. Já viu algum soldado ir para uma guerra e não se ferir? É muito difícil, né? Sempre tem feridos, sempre acaba escapando alguma coisa. A palavra de Deus também fala, nós não vamos abrir, se tiver alguém que está anotando, quiser registrar aí, para ler em casa depois, é muito rico. É Salmo 42 e o Salmo 73, fala sobre o rei Davi. Uma frase que o rei Davi falou no Salmo 42, 5, ele disse assim, minha alma, por que está abatida? Por que se contorce dentro de mim? E é exatamente isso. O que está acontecendo aqui? Por fora está tudo ok, e por dentro está se contorcendo. E no Salmo 73, o versículo 22 fala, agir como um ignorante, como um animal irracional, que nada pode compreender. O rei Davi, que era um rei muito bem sucedido, reconheceu que ele era irracional e que ele precisava da soberania e do poder de Deus. Irmãs, não existe outro caminho, a não ser nós reconhecermos a nossa dificuldade de lidar com os nossos conflitos, a não ser colocando debaixo de Jesus, nos colocando aos pés de Jesus e reconhecendo, eu não sei o que fazer, eu sou que nem
um animal irracional, uma vaca. A vaca ficou pesado, né? Um cachorro, uma gata. Gata inteligente, né? Sei lá, cada um pensa no animal que querer e me veio na cabeça a vaca. Tipo assim, não sabe para onde vai. Uma ovelha, né? Fica mais bonito, mais bíblico, mais bonitinho. Mas a ovelhinha, ela é irracional. Ela não sabe quando ela está indo para o matadouro, mas ela vai quietinha. Um pezinho atrás do outro. Ela não sabe, mas é a última caminhadinha que ela vai fazer, ela vai ser assassinada. Ali ela vai ser morta, né? Então, nós precisamos reconhecer que nós não sabemos lidar com o nosso emocional, né? E outra coisa que eu queria ressaltar, né? Tem pessoas que dizem assim, eu vou fazer faculdade de psicologia, com todo respeito às psicólogas deste lugar. Mas se resolvesse, todo mundo ia fazer. Vou fazer psiquiatria, sei lá o quê, vou fazer terapia. Inclusive, eu acho que é muito válido fazer terapia, que a terapia ajuda em muitos sentidos. Se você tem a oportunidade de procurar uma boa psicóloga, de preferência cristã, já vou fazer propaganda para a Larissa, que estava tocando. Além de psicóloga, ela toca. Mas assim, procure e faça terapia, é uma bênção. Se precisar alguma medicação, ela vai instruir também para poder ajudar a lidar com esses conflitos. Mas o que eu gostaria de dizer é que tudo isso ajuda. Mas a cura de verdade, ela só vem quando nós reconhecemos a nossa debilidade e colocamos aos pés de Jesus, né? Romanos 7, 18 e 19 fala assim, porque sei que não existe nada de bom alojado em mim. O apóstolo Paulo falou de novo, isto é, na minha velha natureza. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo, porque não faço o bem que desejo. E, em vez disso, o mal que desejo, esse é o que faço. E mais um versículo, mas os meus membros vejo uma lei diferente da batalha contra a lei na minha mente. Ou seja, no meu corpo eu ajo de um jeito e a minha mente é diferente. Que criatura miserável eu sou! Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Então o apóstolo Paulo também reconheceu, né? Um se chamou de miserável e o outro falou que era um animal racional. Então, fica bem livre para cada um, né? Escolher como se enxergar, né? O que importa é reconhecer. Mais um versículo, Gálatas, pode passar? Gálatas 5,17. Porque a velha... Não era esse versículo. Tá, mas enfim, eu vou ler esse aqui. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. É outra versão. Eu fiz e eu errei. Mas enfim, é o mesmo significado, né? Então, toda a criação de Deus, se a gente observar, né, a criação, a natureza, ela já mostra essa guerra também. Por quê? Todos os dias existe o último suspiro de vida. Alguém neste momento está morrendo. E alguém neste momento está chorando porque está gritando porque venceu e nasceu. Em todo momento isso acontece, a natureza, a criação. Todo momento nós estamos soltando escamas da nossa própria pele. E aos poucos a gente está morrendo, mas aos poucos, internamente, já existe dentro da epiderme, dentro do nosso organismo, uma formação que está nos recompondo. O nosso pulmão, por exemplo, né? A gente inspira e aspira, nós colocamos algo de bom e expiramos algo de ruim e tóxico. Se não fosse as árvores, nós já estaríamos todas mortas, sem oxigênio. Então, toda a criação, Deus já fez isso para nos mostrar que existe uma diferença entre ele e o inimigo. E existe uma diferença entre o céu e o inferno. Existe uma diferença entre ter paz e não ter paz, e ter uma guerra, né, dentro de si. E qual é a origem desses conflitos todos, né? Eu queria que você imaginasse uma mulher ímpia que tivesse uma casa e os seus bens guardados por um homem forte e armado, né? Esse homem é servido por essa mulher, porque ela cuida da casa para ele, cuida dos bens dela, ele cuida dos bens dela, então ela presta culto a ele, ela serve ele. Só que, de repente, quando nós aceitamos a Jesus, convidamos ele para entrar dentro de nós, essa mesma mulher, entra um homem muito mais forte dentro dessa casa,
pega aquele homem forte armado, desarma ele, amarra ele, depois de muito conflito, consegue amarrar ele. Existe um conflito. Até chegar o dia em que este segundo homem mais forte vai se apossar daquela casa e daquela mulher. Você entende do que nós estamos falando? Quando nós não temos a Jesus, nós temos, sim, alguém que governa a nossa vida e a nossa mente. Quando nós aceitamos a Jesus, um homem forte, que é Jesus, entra em nós e a batalha começa, a guerra começa, o conflito começa, porque Jesus não vai aceitar dividir a nossa mente, a nossa vida com o inimigo. Ele nunca vai fazer isso. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ah, mas eu posso ser um pouco disso e um pouco daquilo, Carol, que nem tem um símbolo, né? Que é, vocês vão lembrar, Yin, Yang, Yang, Yin, não sei o quê. É um círculo que tem a bolinha preta dentro da parte branca e a bolinha branca dentro da parte preta. Aquilo significa que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. Isso é mentira. Porque não tem como Deus ter um pouco de mal dentro dele, ou o diabo ter um pouco de bom dentro dele. Ah, não, o diabo, dessa vez ele não matou ninguém, ele não fez nada, porque ele é um pouco bom, né? Não, o inimigo ele é totalmente mal e Deus é totalmente bom e santo. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tem duas naturezas dentro de mim e de você. Então, a natureza do pecado, do velho homem, e a natureza de Deus, do novo homem. É que nem água e fogo. Na hora que um ou outro entra em ação, alguém vai ter que morrer. Joga numa fogueira água, alguém vai ter que morrer. Ou o fogo apaga, ou a água evapora. Não existe ligação, não existe mistura entre os dois. Ou você colocar um pouco de óleo dentro da água. Pode parecer que misturou, mas nunca mistura completamente. São coisas totalmente diferentes. Mais pode passar, por favor? Tá meio estranho esse aí, parece que tá meio diferente do que está aqui para mim, mas tudo bem. Para quem sente essa batalha interior, alegrem-se. Esse caminho todo, o povo de Deus já pisou antes. Pode passar o outro? O poder reinante do pecado cai morto no momento em que um homem é convertido, mas o poder do pecado não morre até que este homem morra. Essas frases não são minhas, são do Spurgeon, Charles H. Spurgeon, um grande avivalista, né? Ele tem livros, foi um homem muito usado por Deus, e essa última frase eu achei espetacular. O poder reinante, quando nós aceitamos a Jesus, aquele poder que reina do pecado morre, mas o poder do pecado não morre. Só morre no dia que o homem morrer. Então vai ser sempre assim. E se você vai me dizer assim, mas Carol, eu me converti a Jesus faz 1 ano e ainda está tão difícil a minha vida. Sim, mas quantos anos você permitiu que essa árvore de pecado vivesse dentro de você e essa raiz se aprofundasse? 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos que você viveu sem Cristo. Então você tem 50 anos, 20, 30 anos de raiz para retirar do solo. Não vai ser fácil. Nunca é. Próximo versículo, por favor. Pode passar. Porque assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é, se referindo ao homem, né? Pode passar mais uma, por favor? Não pode-se ter uma vida positiva e uma mente negativa. Eu penso que eu sou horrível, eu penso que eu nunca vou dar para nada, eu penso que eu sou uma péssima profissional, eu penso que eu nunca vou conseguir emprego, eu penso que eu sou uma péssima mãe, que eu não sei cuidar direito dos meus filhos, que eu sou uma horrível esposa. Não sei, assim como você pensa, você é. A palavra de Deus diz isso. Jesus não pensa nada disso de você. Amém? Então, se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter uma vida boa. A minha vida vai ser resultado dos meus pensamentos. E eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa uma vez que ela tinha conflitos internos muito grandes, mas eu custei a descobrir. Eu lembro que quando eu chegava para conversar com essa pessoa, dependendo do que eu falasse, ela se armava. E eu lembro que um dia eu cheguei e fiz um comentário. Nossa, como a senhora está vermelha. Era um dia muito quente. E eu só fiz um comentário, porque o dia estava quente. Gente, para que eu fui falar que ela estava vermelha? Me arrependi. Até hoje. Essa mulher falou assim.
Meu Deus, ela disse, se tu... É que eu não posso contar toda a história, né? Mas ela falou mais ou menos assim, tu não ia saber se eu não precisasse de ti, tu não ia saber se tu ia sair daqui andando ou voando. Porque eu ia te fazer sair daqui, ó, e te jogar para fora dessa porta. Bem assim, por causa que eu falei que o rosto dela estava vermelho. Então, é minha culpa? Não. Eu consegui identificar que ela tinha conflitos internos. Uma porque ela não conhecia Jesus, né? E depois, com o tempo, com o relacionamento, né, eu vi que essa pessoa não gostava de Natal, de Natal não, de Natal. Um dia eu comentei assim, que legal, Natal, vai aproveitar o feriado, descansar um pouco. E essa pessoa falou assim, eu detesto o Natal. E começou a me xingar porque eu tinha falado, né? Tu acha que eu posso parar com o que eu tenho que fazer para poder aproveitar feriado de Natal? Eu tenho mais o que fazer na minha vida. Mas assim, me xingou pra chuchu, assim, que eu saí pedindo desculpa, assim, porque eu tinha falado que ia ter feriado de Natal. Não era minha culpa. Eram conflitos que ela tinha no interior dela. Né? E às vezes, irmãs, a gente tem tendência a achar que o problema dos outros é nosso. Porque dependendo da maneira como as pessoas nos tratam, a gente se enforca num pé de cebolinha, né? A gente fica mal, porque fulana me xingou. Ao invés de você olhar e pensar, poxa vida, coitada dessa pessoa, ela deve ter algum problema, porque ela não está me xingando à toa. Você acha que alguém gosta de ser assim? Amarga, azeda, estúpida? Ninguém gostava daquela pessoa. Até o dia que eu falei assim, ó, eu não vou deixar de vir aqui, a senhora querendo ou não, porque eu amo a senhora. E eu lembro que naquele dia, depois de toda a fúria, eu saí de lá e ela ficou chorando, sabe? E depois daquilo, sim, eu tive acesso, e tenho até hoje, a essa pessoa, né? Porque eu consegui enxergar o que tinha dentro dela. Então, eu já queria te fazer uma pergunta. Você consegue enxergar o que tem dentro do coração das pessoas? Ou você se ofende por qualquer coisa e já traz para o lado pessoal e já permite que aquele conflito todo fique dentro de ti como se você fosse culpada, né? A gente tem que aprender a administrar isso e enxergar que nem sempre a culpa é nossa. Se você não fez nada ofensivo. E outra coisa legal também, né? Pedir perdão sempre. Né? Me perdoa, não foi minha intenção te magoar, te ferir, mas se eu te ferir, me perdoa. Né? Pronto, resolve. Só que às vezes a gente é tão orgulhosa, né? Até em casa com os maridos, né? A gente é tão orgulhosa que a gente prefere brigar e jogar mesmo, e xingar mesmo, em vez de, olha, me perdoa se eu te ofendi, não foi a minha intenção te ofender, eu sei que eu te feri, eu não estava pensando em te ferir, me perdoa, eu desfaço tudo que eu falei para ti, se isso te machucou. Né? Pronto, está resolvido. Porque nós também somos machucadas, às vezes, as pessoas não fazem por querer, mas a gente se machuca. Né? A gente sofre. Porque a gente é mulher, né? Porque a gente tem essa guerra um pouco maior dentro de nós do que os homens, né? Deus nos fez assim, né? E nos colocou junto com eles, para tratar eles e para nos tratar, né? Imagina se essa história aí de homem com homem e mulher com mulher, como é que é quando uma fica com conflito na alma? De certo, as duas choram, né? As duas, ou então, sabe, Deus criou perfeito, né? Ele criou o casamento, o homem e a mulher, porque ele sabia como que era cada um. Ele fez assim. Ele fez a mulher assim, que nem logo que eu casei, eu lembro que o Fabiano dizia assim: "Poxa vida, tu chora por tudo. Tudo tu chora". E eu chorava mesmo, nossa, me arrebentava de chorar. E depois assim, eu percebi que ele não entendia que meu choro todo, na verdade, provocava só ira, porque ele achava que eu estava tentando, de alguma forma, manipular ele, né? Eu vou chorar, e não funciona. Não, eu acho que para homem nenhum, né? Acho que não funciona. Né? Então, irmã, se você tem às vezes algum problema, vá para Jesus, porque Ele te conhece, Ele não vai te julgar, Ele vai chorar contigo se precisar, Ele vai te acalmar, te consolar, né? E os maridos, eles vão aprendendo. Quando eles têm Jesus, se ele não tem ainda Jesus, ore para que ele conheça Jesus, que ele vai mudar também, né? Eu dizia para o meu esposo, assim, logo que a gente casou, mas tu é muito estúpido, tu é grosso e tal. Que ele era bem rústico, assim, né? Era rústico, não era nada refinado. E daí eu dizia para ele, né? Nossa, tu tem que mudar, né? E ele dizia, mas tu acha que eu sou assim? Mas tu acha que eu sou assim, desse jeito? Acho. Aí um dia ele voltou para casa e ele disse assim, amor, eu fui lá no mercado e a menina do caixa falou que eu fui muito grosso com ele.
Eu não sei o que aconteceu no mercado, mas ele deu uma largada assim, diz que a guria falou assim, não precisa responder assim, moço. E daí ele voltou assim, é verdade, eu preciso ser mais refinado, né? Não tão rústico. Certo, irmãs? Não, uma vida positiva e uma mente negativa. Vamos para o próximo tópico. Desânimo destrói a esperança, né? Então, quando entra na nossa mente aquela sementinha de desânimo, né, de tristeza, né, a gente perde a esperança, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a depressão, mas bem pouco. É isso que acontece. Nós ficamos desanimadas e nos entregamos para aquele sentimento e perdemos a esperança. A vida não tem mais gosto, nada mais parece que agrada, e a gente já fica com uma disposição mental para isso mesmo, para que nada agrade, né? Às vezes, irmãs, eu acho que a gente faz isso, a gente se vitimiza também para poder chamar atenção, que é pecado, não é correto. Mas às vezes a gente realmente perde a esperança. Eu não consigo mais acreditar que algo possa mudar, eu não consigo mais acreditar que a minha família possa ser melhor, ou que meu marido possa ser transformado, ou então eu não consigo acreditar que um dia eu possa casar, né? Cada uma aqui sabe qual é os seus desafios, né? E aí vai aquele desânimo entrando e a esperança vai perdendo. A gente acaba desistindo até de buscar os nossos próprios sonhos, né? Começa a entrar pensamentos de fracasso, eu não vou conseguir, eu sou um fracasso, nada muda, só eu que passo por isso, né? Ninguém mais passa por isso, eu cansei, eu oro, parece que nem Deus mais me escuta, eu acho que Deus está desapontado comigo, eu acho que Deus está triste porque eu não me posiciono, mas Deus, Ele nos entende. E você pode buscar Ele para ter a mente dEle, a forma de pensar dEle. Próximo tópico. Você se torna aquilo que você pensa. É o que a gente leu no outro versículo, né? Então, nós decidimos ter esperança e ter um estilo de vida positivo, ou ter um estilo de vida negativo. Pode passar o próximo também. Podemos, então, planejar e alcançar, mas não desanimar se o plano não funcionar. Essa frase ficou legal, né? Fui eu que criei. Achei muito triste. Devia até ter botado uns coração nela ali. Mas nós podemos planejar os nossos sonhos e alcançar ele. Caso algo dê errado no meu caminho e desmoronar, e o plano não funcionar, a gente não desmoronar, né? Porque às vezes é muito tendencioso nós, mulheres, fazer isso também. Não deu nada do jeito que eu queria, também chuta o balde, daí tu desmorona, né? Eu vou contar uma agora que eu lembrei. Nossa, aquela vez eu quase desmoronei, mas eu consegui não desmoronar. Era um casamento, né? E precisava usar um vestido. Talvez alguns vão lembrar dessa história aqui. Não contem pra ninguém, tá? Mas assim, a gente estava apertado, né? Eu não precisava, não podia, tinha que ser daquele vestido, daquele modelo, aquela cor, tal, daquela cor. E eu não tinha dinheiro para comprar. Daí sabe o que eu fiz? Peguei um vestido da cor que era emprestado, que vinha até aqui, e mandei costurar daqui para baixo uma emenda. Aí ficou tipo sereia o vestido. Aí esse era o meu plano, né? Fechou todas, né? Mandei costurar a parte de baixo do vestido, economizei, meu marido vai ficar feliz. Tudo ok, né? A noiva vai ficar feliz, foi do jeito que ela queria que eu fosse, né? Gente, quando eu cheguei em casa, meu esposo viu o vestido, ele olhou e disse assim, meu Deus, que coisa horrível. Gente, eu não tinha mais o que fazer. Eu falei assim, horrível ou não, eu vou nesse casamento deste jeito. E decidi ficar legal. E fiquei legal, sabe? Com aquilo, assim, mais ou menos, assim, né? Feliz, não fiquei, mas assim, eu fui, sorri nas fotos. Não tinha mais o que fazer, sabe? Os meus planos tinham dado errado. Mas eu ia perder a festa, eu ia perder a sobremesa, o bolo que eu adoro. Não ia, né? Então, nós escolhemos, mesmo quando tudo der errado, não desmoronar quando for um fracasso tudo aquilo que a gente planejou, né? Acho que sempre há tempo para sonhar, sempre há tempo para recomeçar. E não ficar com pena de si próprio. Meu marido não gostou do meu vestido. Aí se vitimiza, chora, fica negativo. Isso não produz nada de bom nem de positivo para nós, né? Encarar de forma negativa, de forma positiva e buscar o equilíbrio na nossa mente. Eu decido ser equilibrada na minha mente. Eu mando na minha mente. Eu vou fazer, não importa o que deu, né? Uma vez eu fui num casamento, aquela vez foi horrível também. E caiu, sabe, essas sandálias... Gente, isso já deve ter acontecido com mais alguém. Aquelas sandálias bonitas, assim, que dói o pé pra dedéu, que tu compra e usa uma vez.
Aí tu guarda, né? Porque tu vai usar no próximo casamento que tu for. Aí, tipo assim, tu tem uma dessa, né? Daí, daí tu compra aquela sandália bonita, brilhante, com salto desse tamanho assim, e alta, né? Aí eu comprei aquela sandália. Aí tinha um casamento, eu digo, ai, que bonita, eu vou com aquela sandália bonita, né? Botei a sandália. Adivinha o que aconteceu? Ela descolou, não quebrou o salto. Gente, que horror que foi aquilo, né? Aí eu saí da festa, eu tinha botado uma rasteirinha, glória a Deus pela rasteirinha, dentro do carro, tinha ido com ela, que era mais confortável. E fui discretamente, né? Puxando, ver assim, com aquela sandália grudada. Ai, nunca façam isso, não é legal. E botei a rasteirinha e deu tudo certo, né? Mas eu decidi que eu não ia ficar mal por causa daquilo, né? Ai, imagina, viram que a minha sandália caiu do meu pé. Ah, que vergonha. Nossa, eu vou sair daqui, não vou voltar nunca mais. Sei lá, né? Não. Só estraga a sandália de quem tem sandália, né? Ainda mais quando é guardada há bastante tempo. Mas é coisas da vida que acontecem. Às vezes a gente faz assim, aquilo virar uma montanha enorme, assim. A gente faz uma tempestade num copo d'água. Meu Deus, que não deu certo do jeito que eu queria. E agora a minha vida vai acabar, ó céus, ó vida, né? E a gente faz aquele esparro, assim, totalmente desnecessário. Essa semana, eu cheguei em casa, daí o Fabiano chegou e logo saiu. Daí, fiz as coisas que eu tinha que fazer, organizei, estudei um pouquinho, né? E chegou a hora de tomar banho, né? Ai, eu não gosto de lagartixa. Assim, eu não tenho medo de lagartixa, mas assim, eu não gosto delas, porque elas correm muito rápido. Daí... É verdade. Daí tinha uma grande, assim, no banheiro. Só que geralmente elas não vão no banheiro, graças a Deus. Só que às vezes aparece uma e eu creio que o diabo manda e Deus permite para tratar a minha vida. Daí, eu pensei assim, abri assim, tirei toda a roupa, né? O banheiro aberto, que daí a casa estava fechada, bem à vontade, agora eu vou tomar aquele banho depois de um dia corrido, né? Quando eu abri o box, estava a maldita no canto, assim, ó. Daí eu olhei aquela lagartixa assim, e primeiro me deu um troço assim na minha alma, que nem o Davi falou ali. A minha alma se contorceu dentro de mim. E daí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí fui lá, peguei o celular, tirei uma foto, observei a lagartixa, fiz um círculo na volta e mandei pro Fabiano e disse assim, vem logo. Vocês acham que ele veio? Não. E ele faz por querer, porque ele sabe que eu tenho medo, né? Daí eu me enrolei na toalha, fiquei, esperei nada. Eu pensei, meu Deus, vou ter que tirar esse animal daqui. Daí peguei uma vassoura, né? Daí eu fui entrar no banheiro de novo, achando que ela tinha sumido, e ela estava atrás do chinelo. Daí eu peguei uma vassoura. Gente, eu bati tanto naquela lagartixa, tanto. E daí ela caminhava lá, eu pulava e batia. E pelada, né? Daqui a pouco saltou um lado, e aquele lado que saltou ficou pulando. E daí eu ficava com medo da lagartixa e do rabo dela, que estava pulando em cada lado. Aí eu bati com a vassoura, meio que orando junto, assim, né, para aquele animal morrer. Aí foi até que ela abriu, assim, ficou assim, né, se tremendo. Daí eu pensei, ai meu Deus, agora eu preciso tirar esse animal dali, né, porque esses bichos, eles são meio assim, às vezes eles não estão mortos, né. Daí eu... É verdade. Vocês estão rindo porque vocês já passaram com isso, né? Já passaram por isso. Daí, eu peguei, né, um paninho umedecido, uma sacola, né? Porque já pensou tu pegar aquele bicho e sentir na mão, assim? Daí eu peguei e larguei em cima dela, né? Juntei com a vassoura, botei em cima dela. E daí botei assim com a mão, com um arrepio na alma, né? Larguei ela dentro da sacola, enrolei e botei no lixo. Tá. Mas meu testemunho disse que eu venci. Eu venci. Ela morreu. E graças a Deus nem fui eu que tive que tirar o lixo do banheiro, o Fabiano tirou depois. Daí quando ele chegou, ele perguntou, né? Daí eu falei, tá tudo resolvido. Tipo assim, super equilibrada mentalmente. É brincadeira, mas é sério, né? Às vezes, a gente assim cria um monstro na nossa cabeça. Seja com um animal, tem gente que tem medo de galinha, né? Não achei ela. Mas cada um tem medo, sei lá, cada um tem medo de alguma coisa, né, Analice? Galinha é um bicho muito perigoso. Pensou uma galinha lá no meu banheiro, já resolvia tudo, ela comia lagartixa. Eu e tu lá em casa com uma galinha e uma lagartixa.
Mas é isso, né, gente? A gente que tem que decidir enfrentar os nossos medos, seja por animal ou seja outro tipo de medo que você tenha. Pode passar para o próximo. Anotaram aquela última frase? 1 Coríntios, a mente deveria ser mantida em paz. A mente ela não foi feita para viver uma turbulência. E quando ela é assim, aí é o momento de procurar uma ajuda psicológica, é o momento de procurar alguém para abrir o coração. Talvez você vai conseguir aprender a lidar com isso mesmo, abrindo o coração com a tua discipuladora, mas a mente ela não foi feita para ser assim um liquidificador, né? A mente deve ser tranquila, em paz. Jesus falou que deixaria a paz dele para nós. Então, se você está com a sua mente assim agitada, que nem um liquidificador ligado com a tampa aberta, né? Peça para Jesus trazer essa paz para dentro de você. Amém? Pode passar o próximo. Já essa parte aí. Alguns tipos de mente. Uma coisa interessante. Quando nós nascemos de novo, a nossa mente não nasce de novo. Ela é a mesma. Aí tem um versículo que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ela precisa ser renovada por Jesus, né? E em 1 Coríntios 2,16 fala também que nós temos a mente de Cristo, ou seja, os pensamentos dele dentro de nós. Agora nós vamos falar então sobre alguns tipos de mente. A mente divagante. E eu já quero me antecipar, essa parte que eu estou passando para você, com toda assim, coragem do mundo, eu queria te incentivar. Se você tem realmente problemas com a sua mente, esses tópicos que eu vou passar são 6 tópicos. Parte deles eu retirei de um livro chamado Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Fala muito, muito, muito sobre isso. Então eu aproveitei e lancei alguns aqui para compartilhar com você. Mas leia o livro, ele vai ser muito mais profundo, a gente vai passar rapidamente por esses tópicos. A mente divagante, então, seria aquela pessoa que tem dificuldade de ter concentração, não consegue decorar versículos, às vezes alguém está lendo um texto aqui da palavra mesmo e tua mente vai, né? Tu não consegue prestar atenção. Uma coisa que pode gerar essa mente divagante é falta de vitamina B, tá? Carne, ovos, essas coisas. Ou o cansaço extremo, que isso acontece muito, né? Estou muito cansada, estou com a minha mente cansada, não consigo prestar atenção. Quem tem esse problema da mente divagante não consegue nunca finalizar os seus projetos, porque a cabeça vai, né? Segundo, pode passar, mente imaginativa. É aquela pessoa assim que é tipo mente de criança, né? Ela imagina tudo para todas as situações, né? O marido saiu do serviço e não voltou para casa. Daí ela começa a imaginar que onde será que o marido está? Será que aconteceu? Será que ele passou em algum lugar? Será que alguém encontrou ele? Será que ele foi na mãe dele? Por que ele foi lá? Garanto que ele vai combinar alguma coisa e vai me deixar de fora. Ou será que ele está me traindo? Ele está encontrando outra? E às vezes o marido só passou na padaria para fazer um café surpresa para você. E dessa mente foi longe, né? É a pessoa que vive supondo o dia de amanhã, não consegue aproveitar o hoje, né? Fica criando sempre aprontando tudo que vai acontecer amanhã, fica viajando, né? E a pessoa também, por exemplo, sobre roupas, né? Eu queria falar rapidamente isso, né? Às vezes, assim, como mulheres, a gente tem uma luta nessa área, né? A gente fica imaginando o que as pessoas estão pensando de nós, né? O que estão pensando da roupa que eu estou usando, o que será que estão pensando do batom que eu coloquei, o que será que estão pensando sobre mim, né? E às vezes a pessoa nem pensou em nada, né? Sabe quando você fica assim viajando, olhando para alguém assim, tu nem tá. Daí a pessoa já fica, o que é? Tem alguma coisa errada em mim, né? Tipo, pessoa assim noiada, né? Assim. Então, outro dia o Fabiano recebeu uma visita e eu estava no banheiro. E a nossa casa é bem pequena, sabe? Geralmente eu me troco no quarto, né? Aí eu fui tomar banho e bem na hora do banho chegou a visita, né? E eu tinha falado para ele me alcançar uma peça de roupa. Daí ele esqueceu. Homens, né? Aí eu fiquei lá, tomei meu banho e fiquei dentro do banheiro esperando. Eu pensei, agora chamo ele ou não chamo? Não vou chamar, vai ficar chato, senão a visita vai ver ali, vai perceber, né? Vai ficar. Aí fiquei com a minha cabeça assim, ó, torrando. Pensei assim, meu Deus, garanto que ele tá fazendo por querer.
Comecei assim, sim, eu também tenho essas lutas, né? Daí eu fiquei pensando assim, pra quê? Daí eu comecei a ficar furiosa com ele. Tipo, por que ele não me trouxe essa bendita dessa roupa, né? E eu lá esperando, né? Eu já vou ter que tomar outro banho, agora já tá esse calorão, já tô toda suada de novo. E esse homem não me aparece, né? E ele conversava com aquela visita. E falava que ia pintar a casa não sei de que cor. E falava que ia comprar não sei o que pra casa. Mas conversava numa calma. E eu furiosa, mas braba com ele. Digo, a hora que esse visita embora, esse homem vai ver. Né, já planejando a minha vingança. Daí, de repente, o doce Espírito Santo, né, veio para mim e disse assim, minha filha, ele só esqueceu de ti, ele não fez por mal, né? E daí eu comecei a orar ali no banheiro, pedir perdão, assim, porque às vezes a gente é tão rápida em se vitimizar, em se colocar assim, como se alguém esqueceu, como se pensaram mal da gente, e às vezes, gente, a maior parte das vezes as pessoas não pensaram no mal contra nós. Nós mesmos é que vamos fantasiando, criando essas coisas, imaginando essas coisas na nossa cabeça, né? Nós podemos ser livres disso, né? Próximo, a mente confusa. Imaginar, supor uma coisa. Tiago 1,5,8 fala sobre o homem de ânimo dobre. E esse livro relaciona esse homem que ele parece com uma onda do mar, que ele vai e volta, não chega a lugar nenhum. Então, a pessoa com uma mente confusa, ora quer ser uma coisa, ter uma profissão, ora quer outra, ora quer ser assim, uma boa esposa, a hora quer se separar, né? A hora quer servir muito a Deus, quer se envolver com tudo da igreja, a hora fala assim, não quero saber de mais nada, chuta o balde, né? Aquela pessoa confusa que nem ela mesma sabe para onde ela quer ir e realmente nunca vai chegar em lugar nenhum, né? A palavra diz isso. O homem de ânimo dobre vai perder a vida, porque vai ficar caminhando de um lado para o outro, né? Vai para frente e para trás, nunca vai chegar a lugar algum. Quarto, mente racional. Mente racional é a mente sem fé. São aquelas pessoas que têm o controle de tudo, que têm uma falsa segurança em ter o controle, né? Enquanto eu souber de tudo que está acontecendo, eu tenho controle, eu fico tranquila. E por que não perder o controle e ser cheia de fé e ainda assim estar com a mente calma? Por que não escolher o contrário? Por que tem que ter todo o controle de tudo, né? Isso não é uma condição normal para a nossa mente habitar, para a nossa mente residir. Nós precisamos ter fé, viver pela fé, porque muitas coisas vão fugir fora do nosso controle durante toda a nossa vida, né? Muitas coisas vão dar errado. Tinha um homem doente que passava, ele tinha uma doença no corpo, né? E ele passava dias confessando palavras de cura da Bíblia sobre o corpo dele, né? Só que sempre vinha aquela dúvida: será que eu vou ser curado disso? Será que algum dia vai resolver essa minha doença, né? Com o tempo ele foi perdendo a coragem de orar sobre aquilo, até que um dia Deus permitiu que aquele homem visse o que acontecia no mundo espiritual. E enquanto ele falava as palavras das escrituras, saía luz da boca dele, e ele via que enquanto ele falava, essa luz era que nem uma espada que ia acovardando e afastando os demônios que ficavam trazendo aquelas doenças para o corpo dele, né? Então, às vezes nós não sabemos o que acontece, mas quando nós proferimos palavras de fé bíblicas, dos nossos lábios sai poder. Porque a palavra de Deus é poder de Deus. Então, use essa palavra, que é a espada, né? É uma espada. Nós podemos usar nessa guerra, que é a nossa mente. Leia essa palavra. Todos os dias, tire um tempo para aprender como manejar essa espada, que ela pode te livrar de muito problema. Quinto, mente ansiosa e preocupada. Aí tem aquele versículo que todas estão carecas de saber, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer pode passar. Ou beber, nem pelo vosso corpo, com que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A nossa vida deveria ter uma alta qualidade, nós deveríamos desfrutar dela, né? Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10 fala sobre isso, né? Por que não decidir viver um dia de cada vez, né? Vou aproveitar hoje, porque hoje nunca mais vai voltar. E, irmãs, o único presente que Deus nos dá, acaba todos os dias, é o dia, é o tempo. O dia que você viveu hoje, nunca mais ele vai te dar. Amanhã você vai estar mais velha.
Depois de amanhã, um pouco mais velho. Os seus filhos amanhã estarão mais velhos, maiores. Daqui a poucos anos eles não vão mais querer brincar contigo. Irmãs solteiras, logo Deus vai mandar um esposo se você ter esse sonho. E você nunca mais vai ser solteira na sua vida. Só no dia que ele morrer, se ele morrer antes, né? Então, assim, aproveite cada momento. Ai, mas eu nunca consigo aproveitar, né? Eu tô solteira, eu quero ser casada. Eu sou casada, quero separar. Né? A gente nunca está satisfeito. Por que não começar a agradecer a Deus por tudo que se tem hoje, por o que Ele deu hoje, né? Ontem, eu e algumas amigas velhas, não velhas, assim, de longa data, amizade de longa data, né? Nós fomos jantar e na hora de passar o cartão para pagar a conta, a minha irmã falou assim, a Preta falou assim, coisa boa, né? Poder comer uma coisa assim mais cara e ter dinheiro para pagar. E é verdade, mas nós aproveitamos quando nós só tínhamos dinheiro para comprar um miojo, lembra? E era tão bom aquele miojo também, era um só. A gente comprava. Às vezes ainda comprava, nem comprava aqui, né? A gente vinha para cá, trazia já era comprado, porque aqui era mais caro. Então aproveite cada momento da sua vida. Aproveite quando tiver muito e quando não tiver, porque são únicos. Cada momento é único. E Deus está te dando esse presente. O que você tem feito com o presente? O presente da sua vida. Tem aproveitado, né? Tem desfrutado com alegria ou tem sido pesado, tem sido triste, né? A nossa ansiedade, ela rouba de nós a nossa alegria por viver, porque tu nunca está aproveitando aquele momento ali, né? E essa paz que Jesus prometeu nos dar, ela funciona até no meio da tempestade, né? Até no meio daquela guerra toda, ela funciona. Porque ter paz, quando tudo está em paz, não é verdade. Você precisa ter paz quando está assim, ó, uma bagunça. Quando parece que está tudo caindo aos pedaços. E você tem paz dentro de você, aí é a paz de Cristo. Carol, estou com problema de doença em casa, estou com problema de relacionamento sério na família, estou desempregado, mas eu estou em paz e estou feliz. Quem já ouviu isso? Isso é a paz de Cristo. Isso é a mente de Cristo. É essa paz que nós estamos comunicando aqui para você hoje. Que a palavra de Deus quer comunicar para você hoje. Essa paz de espírito que excede todo o entendimento, né? E nós podemos ter, ela está à disposição. Basta querer. Sexto tópico, mente passiva. Irmãs, está cansativo? Dá uma olhadinha para alguém do lado, vê se essa pessoa estiver dormindo, acorda ela. Dá mais um sorriso. Rafaela, é uma piada, né? A mente passiva, então, passividade é o oposto de atividade. Quando eu li isso, eu pensei, a passividade é aquela pessoa mole, né? A pessoa molenga, que não faz nada, né? Não vai para frente, não vai para trás, a pessoa que não tem, é uma ausência de sentimento, de desejo, uma apatia geral, uma indiferença e até mesmo uma própria preguiça. Então, só as pessoas moles, né? Os homens, quando eu era solteira, eu lembro que dizia assim, são os banana, né? Os homens, assim, passivos, né? Que não tem posição, não tem impulso. Isso também é um pecado, né? E tem muitos demônios que agem através da nossa passividade, trazendo esse comportamento para a gente não chegar em lugar nenhum mesmo, né? Então, um cristão inativo, que, né, conhece a Jesus, tem Jesus dentro de si, não consegue fazer nada, tem que tomar cuidado, porque pode começar a atrofiar espiritualmente. Se Deus deu um dom, né? Você tem um dom para cuidar de criança. E você pega e fica passivo a isso, não se move, não tenta buscar mais conhecimento sobre isso, a tendência é você perder isso, né? E tanto para serviço dentro do reino, quanto para relacionamento. De repente, tu era uma pessoa assim que tinha muita facilidade de se relacionar e de repente tu foi ficando apático, né? Foi ficando sem cor, sem brilho. Tu pode acabar perdendo isso e entrando, virando ao contrário, sendo uma pessoa apática mesmo, né? Então a gente tem que cuidar com isso, né? Buscar realmente o Espírito Santo para não cair nesse pecado de ter a mente passiva. Tem um testemunho de uma mulher, meu Deus, que ela reclamava muito do marido, assim, que ela tinha um casamento triste, que a vida dela não era boa,
que não conseguia amar o marido, ela era convertida. E ela orava, todo mundo orava, o líder de célula orava, o pastor orava, repreendia, e a mulher não conseguia amar o marido, né? Até que se descobriu que, na verdade, na mente dela, ela imaginava o marido como um príncipe, né? De conto de fadas, né? Que ele seria aquele cavalheiro, né? Com o cabelo bem cortado, cheiroso, né? Com um terno branco, o Roberto Carlos, terno branco. Mas assim, chegava num cavalo, né? E daí, né? Que nem a dona Florinda e o seu Girafales trouxe um buquê de rosas, né? E aí ela imaginava tudo aquilo, né? Só que daí, quando ela caía na realidade, o marido dela chegava cansado, suado, fedorento e ainda não tinha um dente. Aí é para acabar, mas você acha que o marido ia mudar algum dia com aquela mente que ela tinha? Aí ela entendeu que ela precisava voltar para a realidade. Viver a sua própria realidade para ser feliz. Quando ela mudou, o marido mudou. O marido ficou, não sei se ficou que nem lá o príncipe, né? Mas ficou bom para ela, né? Então nós precisamos viver a nossa realidade, não ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros, porque parece que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Olhe para a sua vida, a vida que Deus te deu, as pessoas que Deus te deu para se relacionar e agradeça a Ele por isso, né? 7, mente julgadora, crítica e desconfiada. Mateus 7:1 fala: não julgueis para que não sejais julgados. Toda pessoa que é rápida para julgar, cheia de opinião e crítica, tem grandes chances de fazer qualquer relacionamento que ela entrar se dissolver, se desmanchar, né? A crítica, a opinião muito forte, muito, às vezes até ninguém nem pediu opinião, aquela pessoa vem e fala, né? E ser crítico, né? Então, será que nós temos sido assim, né? Dessa maneira? Isso é uma mente que não é a mente de Cristo, né? As pessoas geralmente mais melancólicas têm essa tendência de ser mais negativa também, né? Então, cuide se você tem essa tendência, né? De ser negativo, sempre ver primeiro aquilo que está ruim, em vez de ver aquilo que está bom, sempre vir cheio de julgamento, cheio de crítica. Na verdade, pode ser que tenha um probleminha de orgulho dentro de você, porque o julgamento e a crítica é fruto de orgulho, né? Tipo, eu sei fazer melhor, então eu critico fulano e beltrano porque eu faço melhor, porque eu sou melhor, né? E não é isso que a palavra de Deus fala para a gente ser ou para a gente fazer, né? E às vezes o diabo ele faz isso, mantém a gente tão ocupado vendo o problema dos outros que a gente não consegue ver os nossos próprios problemas, né? Pode passar, por favor. Confie em Deus completamente e no homem discretamente. Eu quis colocar essa frase porque eu também queria lhe dizer, para você não ser alvo de críticas, você não precisa abrir sua vida para todo mundo. Escolha pessoas, poucas pessoas de confiança, e abra sua vida e seu problema para essa pessoa. Porque seja discreto com as pessoas e completo com Deus, né? Porque nem todas as pessoas vão conseguir te ajudar. Talvez essa pessoa vai ser crítica e vai acabar te ferindo. Então, abre o coração para o discipulador. Não precisa sair espalhando o teu problema para metade da igreja, né? Abre para o discipulador, né? Se o discipulador talvez não conseguir te ajudar, peça ajuda para o discipulador dele, né? Mas não fique espalhando assim. E a mesma forma, se você sabe da vida de alguém, não fique espalhando, né? Porque você não gostaria que os seus pecados, as suas lutas fossem espalhadas por aí. Ninguém gosta, né? Quem é que gosta de ser criticado? Quem é que gosta de ser julgado? Então, se a gente não quer ser julgado, nós não podemos julgar também. Ter muito cuidado com isso, que às vezes acontece muito. E isso é uma característica muito de mulher, né? A gente muitas vezes julga muito, critica muito, fala mal. E daí, às vezes, eu não tenho amigas. Por quê, né? Porque às vezes plantou isso. Então, cuide com isso. Não seja uma pessoa crítica. Mas todo mundo que eu estou convivendo critica, fala mal de fulana, de beltrana. Né? Seja alguém para dizer, gente, não é legal isso aí, né? Tenha coragem de fazer isso. Mas eu vou perder meus amigos se eu fizer isso. Olha, aí só vai ver quem é amigo de verdade. Se essas pessoas que fazem isso não concordarem contigo, eu me arrisco a dizer, nem vale a pena andar muito perto dessas pessoas, né? Seja uma influência positiva para essas pessoas. Amém? Pode passar o próximo? Vamos lá, vamos para o final. O que a gente faz com todas essas mentalidades que a gente acabou de passar? A gente já leu, mas pode passar também o 1 Coríntios 2,16, né? Está ali a resposta.
Nós precisamos ter a mente de Cristo, aprender a discernir o que é vida e o que é morte. Pode passar. Eu vou, assim, passar rapidamente agora alguns tópicos, são 6 tópicos. 6 dicas para como a gente mudar a nossa mentalidade, né? O primeiro é pensar positivamente, né? Com fé, acreditando que aquilo vai dar certo, né? Pode ser que todo mundo está dizendo, né? Ai, não vai dar. Quando eu estava trabalhando com vendas, toda vez que eu chegava no mercado era difícil algum vendedor não falar assim, aí, tá ruim as vendas essa semana, né? Eu sempre dizia assim, não, tá mais ou menos, mas vai ficar boa, vai melhorar. E às vezes nem estava tudo aquilo, eu dizia, tá uma benção, tá bom. Eu dizia, né? Por fé, crendo que ia ser. O resultado eu colhi, sempre foi bom para mim, né? Por causa da fé. Então, seja positivo. Ai, tá ruim. Ah, tá ruim mesmo, tá? Sabe aquelas pessoas tão negativas, assim, que tu não tem vontade de chegar perto. A pessoa, assim, parece... Tu chega ali, assim, a pessoa vai falando e tu vai, assim, murchando, assim, parece que a pessoa vai te secando, assim, né? Só tem coisa ruim para falar, né? Então, não use a sua boca para ter comentários maus, mas para ter comentários edificantes, né? Comentários positivos. Próximo, ter a mente de Cristo, meditando as Escrituras, gastando tempo com a palavra de Deus, orando, buscando, é a maneira de ter a mente de Cristo. Não é como um passe de mágicas, mas hoje à noite, se você quiser orar, entregar sua vida para Jesus e pedir para ter a mente dele, imediatamente ele vai colocar a mente dele dentro de você. E assim como uma criança precisa ser estimulada para caminhar, você vai ter que estimular a sua mente de Cristo para poder ter o entendimento que ele tem. Amém? Mas já está à disposição hoje para você ter a mente de Cristo, né? Terceiro, tenha a mente Deus me ama, né? O que significa isso? Deus te ama. Deus me ama. E nada pode roubar isso de mim. Pode ser que ninguém mais te ame, mas Deus te ama. Entenda o amor que Deus tem por ti. Permita que Ele mostre todo o amor que Ele tem por ti. Eu lembro na minha adolescência que era muito difícil. Eu já compartilhei algumas vezes aqui, mas tinha épocas assim que era muito difícil financeiramente. E eu lembro que eu tinha um tênis All-Star e ele furou. E daí, meu Deus, entrava água e sujava as meias. E por um tempo a gente usava ele. Ou então a calça rasgava, né? As mais coxudas sabem o que é isso? Que a calça vai rasgando aqui no meio, né? O atrito, né? Daí a calça vai rasgando. E eu lembro que tinha vezes que eu tinha 2 calças, assim, ainda remendada, né? E isso nunca foi um problema para mim. Por quê? Porque eu sei que Deus me ama. E hoje, se eu tiver que usar de novo, de repente, aquelas calças, se elas entrar, se elas tiverem... assim, não vou ter problema. O que eu estou dizendo com isso? Ou se eu não puder comprar aquela roupa mais linda, que é super cara, eu só puder comprar uma que custa metade do preço, eu vou ficar de boa, porque, poxa, Jesus me ama, minha família me ama. Com certeza todas aqui tem alguém que ama além de Jesus, né? E se ninguém te ama, eu te amo. Sabe? Então, assim, a gente pode decidir estar feliz com o que se tem, né? Estar feliz, ser grato a Deus por isso, né? Tenha a mente, então, Deus me ama. Entenda isso. Busque esse entendimento. Tenha a revelação do tamanho do amor que Ele tem por ti. Eu não posso te ensinar isso. Você tem que ter a sua própria experiência. Mas eu tenho certeza que no dia que você tiver essa experiência, tua vida vai mudar. E nunca mais é a mesma. A gente se enxerga de outra maneira. A gente se valoriza porque sabe que o valor que Deus nos bota é muito mais que o valor que nós mesmas colocamos em nós. E vocês todas, irmãs, ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui é pior do que ninguém. Jesus ama cada uma de uma forma única e especial. Né? Cada uma. Não faz diferença se você tem uma vida mega santificada. Né? Eu sou convertida há 20 anos. Ou se você entrou hoje aqui pela primeira vez, eu queria te dizer, o amor que Deus tem por aquela que está há 20 anos na igreja, por você que entrou aqui hoje pela primeira vez, é o mesmo. E nada do que você fizer vai fazer Ele te amar mais, e nada do que você fizer vai fazer Ele te amar menos também. Porque o amor dele já é o máximo, é pleno. Então, assim, tenha essa experiência com Ele. Entenda o amor que Ele tem por ti. Amém? Próximo tópico. Tenha uma mente exortativa. O que significa isso? Seja uma pessoa disposta a se auto-exortar. Por exemplo, esse pensamento aqui não está certo. Eu vou conduzir isso para fora. Eu não quero pensar nisso. Eu estou com minhoca na minha cabeça. Eu percebi que isso é minhoca na minha cabeça, que não tem nada a ver. Eu vou tirar isso da minha cabeça e vou começar a pensar em coisas que me encorajam. Quinto, desenvolva uma mente
agradecida, pensamentos de louvor e gratidão a Deus. Sabe que quando a gente consegue desenvolver essa característica de ser grato a Deus, Deus ele nos abençoa mais ainda. Eu lembro que quando a gente comprou, isso aí faz acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos, nós compramos um Ford Ka vermelho. E foi demais no dia que a gente foi na loja buscar, porque nós tínhamos um Fiestinha que entrava às vezes água, quando chovia muito, dependendo, ele pingava assim, entrava água para dentro. E aí a gente orou e quando a gente entrou dentro do carro, assim, nosso sentimento de gratidão a Deus e louvor foi tão grande que a gente nunca deixou de ser grato a Deus. E o Fabiano mais ainda do que eu. Às vezes ele entrava dentro do carro e dizia assim, ai, que carro bom esse, né, amor? Ele só, quase todo dia, assim, entrava no carro e dizia, que carro bom esse. Nossa, esse carro, ele nos serve tanto. Ah, como Deus foi bom, né, a gente poder ter esse carro, né? E sabe que nós rodamos praticamente 90 mil quilômetros com aquele carro e nunca furou um pneu. Nunca troquei um pneu daquele carro, nem ele. Então a gente vê assim que o louvor e a gratidão a Deus e as coisas que Ele nos dá trazem bênção sobre nós também, né? É uma coisa que me marcou isso, assim, né? Não é muito comum. A gente chegou a trocar os pneus e nunca chegou a furar, assim. Então foi bem forte, assim. Próximo tópico, 6º, tenha a mente da palavra, que nós já falamos também sobre isso, né? Há ouro escondido nas palavras, eu sempre digo isso e repito, há ouro. E eu sei que quando eu começo a estudar a palavra de Deus, às vezes eu leio um versículo assim, meio rápido, e eu digo, mas para não ter falado nada comigo esse versículo deve ter coisa boa. E geralmente é assim, aquele versículo assim, ó, que passa meio que batido, tem ouro ali, muita coisa. Cave mais fundo naquela parte ali. Dedique tempo a estudar, sabe? Use-o. Várias versões, eu gosto de ler às vezes com 4 versões diferentes, traduções diferentes, porque cada uma alguém traduziu, cada uma vai ter algo a adicionar, né? Então, busque, se dedique, né? Esses dias eu mandei uma foto, acho que em um grupo, eu lembro que a Rafaela respondeu, né, e botou depois uma fotinha assim, é tão bom, gente, pegar assim o chimarrão, né, para aquelas que tomam. Às vezes eu boto o chimarrão assim, abro a Bíblia, eu me lembro de tantas vezes que eu estava lá na rua, nos mercados atendendo, e às vezes o Fabiano mandava foto do chimarrão e da Bíblia, eu dizia, Deus, quando que o meu dia vai chegar? E aí, outro dia, né, eu botei assim, olhei e digo, meu dia chegou, de poder me atirar nisso, porque antes eu fazia isso no sábado, era praticamente o dia que eu tinha, assim, para me dedicar mais, né, e hoje eu paro e às vezes eu leio horas, né, semana passada, essa semana, teve um dia que eu fiquei umas 6 horas estudando a palavra e eu não consegui terminar porque eu tinha muita coisa ali ainda. E quanto mais você estuda, mais coisas de Deus vêm para você, mais aquilo te limpa, aquilo te liberta, sabe? Escolha isso, decida isso para poder colher esses frutos na sua vida também. Amém, gente? Então, para resumir tudo o que a gente falou, a nossa luta com a nossa mente, com os nossos conflitos interiores, vai ser até o dia que nós morrermos. Precisamos aprender a lidar com isso, nos acostumar com isso, né? E crer que o Senhor vai nos trazer a vitória, né? E é que nem uma criança, tem um outro exemplo, né? Um bebê recém-nascido e uma criança de 5 anos. O bebê recém-nascido está com a saúde perfeita. E a criança de 5 anos está doente, está com uma gripe muito forte. Não significa que aquela criança recuou por estar doente. Ela já passou várias vezes por aquilo, né? Ela cresceu, ela está se desenvolvendo. Então, isso vai acontecer com você também. De repente, vai ter uma recaída, né? Vai ter um pensamento e tu vai te atirar para aquele pensamento. Mas vai ter muitas vezes que você vai ter aquele pensamento e vai dizer, opa, isso não é a mente de Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. E vai desviar o pensamento para a palavra, né? Tinha alguém que usava, quando vinham pensamentos maus, pensamentos de morte, esses conflitos internos, essa pessoa usava a palavra e lia a palavra. Orava a palavra, decorava. Então fica uma dica que vai funcionar melhor do que qualquer remédio. E não estou falando mal dos remédios. Se você toma algum tipo de medicação para controlar, estabilizar o humor, enfim, só pare de tomar no dia que o seu médico lhe der alta. Amém? E se você parou de tomar, volte a tomá-lo, ok? Mas essa palavra decorada, quando tiver aquele atrito, aquela confusão dentro de você, comece a repetir, decore o Salmo 1, né? E fique falando aquilo, falando para ocupar sua mente com o quê? Com a palavra. E aqueles pensamentos aos poucos vão começar a sair, vão começar a entrar os pensamentos de Deus, né?
Sem luta, nós não teríamos o prazer da vitória. Carol, tu não sabe a luta que eu estou passando. Irmã, se você não tivesse essa luta, você nunca teria uma grande vitória. Que graça teria, né? Jesus, Deus poderia simplesmente tirar essa guerra que existe dentro de nós, mas o nome dele não seria glorificado se não houvesse essa guerra espiritual dentro de mim e de você. Então, nós não saberíamos o tamanho da misericórdia que Deus tem, não saberíamos o tamanho da bondade, da paciência que Deus tem, da longanimidade que Deus tem. Esses atributos de Deus nunca nós poderíamos conhecer se não fosse vez após vez que nós caímos. E daí a gente precisa se humilhar também, né? A gente precisa ser humilde, precisa matar o nosso orgulho e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, né? Eu queria que você ficasse de pé. Só tem vitória quem luta contra esses conflitos. Nós somos quem decidimos ter a mente de Jesus para diminuir esses conflitos no nosso interior. E tem um último versículo, eu acho. Não sei se ele já colocou ali. Mas eu posso falar, é João 14,6. Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Jesus. Escolha a vida. Escolha a vida na sua mente, no seu físico, né? Nenhuma pessoa que tira a vida, que se suicida, tira por tirar. É uma pessoa que está sem esperança e acha que não tem mais jeito para ela, sabe? Eu queria te dizer nessa noite, em primeiro lugar, em nome de Jesus, que todas nós vamos morrer de velhice, em nome de Jesus. Se tem alguém nessa noite que talvez já pensou um dia nisso, em tirar a própria vida por não ter mais esperança, eu queria dizer para você, Jesus é a vida. Ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mente sadia, pensamentos sadios. Não é de uma hora para outra que a gente vai adquirir isso, sabe? Mas nós temos Jesus. E esse Jesus, ele pode voltar junto com você para sua casa e te transformar para você nunca mais ser a mesma. Ele transformou minha vida. A maioria sabe, eu sou cristã de berço, né? Meus pais já conheciam Jesus e nem por isso eu deixei de ter os meus conflitos. E chegaram sim momentos em que eu pensava, que prazer há em continuar. O diabo, ele ataca todas nós e ele vai atacar até a volta de Jesus. Diga sim para Jesus. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu vou só te convidar a fechar os teus olhos e você ter uma conversa com Jesus. Nesse primeiro momento, enquanto essa canção é tocada, depois nós vamos fazer um outro tipo de oração, tá bom? Mas nesse momento eu queria que você cantasse a canção ou simplesmente orasse, falasse para ele, Senhor, eu entendi isso e isso, eu quero ter a tua mente, eu quero ter os teus pensamentos. Carol, eu não sei orar. É simples. Como se você estivesse falando com qualquer pessoa. Fale para ele o que você deseja. Ele quer te ouvir. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos conduza às nossas fraquezas.